Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo à nossa live que acontece toda terça e quinta-feira às 8h18 da manhã. Uma live onde eu tenho um bate-papo com os investidores de imóveis, trazendo sobre tendências do mercado, notícias, informações, para ajudar, para auxiliar aí o investidor a tomar as melhores decisões, tanto de compra quanto de venda, né? E possa estar lucrando dentro do mercado imobiliário e partindo aí de baixos, né, investimentos aí a partir de 100 mil e chegando até a 1 milhão de patrimônio. Meu nome é Georgia Vilas Boas, eu sou corretora de imóveis aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu sou especialista em imóveis de alto padrão e também em investimentos, né? Eu atendo muitos investidores aqui na minha cidade, pessoas que procuram, né, investir em imóveis aí para ter uma lucratividade. Então eu oriento nesse sentido para que esse meu cliente venha a ter aí o melhor retorno. Então eu criei esse quadro que acontece, né, toda terça e quinta às 8h18, justamente para ter aí um contato maior, né, falar com mais pessoas, trazer mais sobre essa realidade que tem feito aí muitos milionários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha luz, que ela não está muito boa. Olá, seja bem-vindo. Deixa eu dar uma olhada. Não sei por que nós ficamos aqui com a luz mais escura. Melhorado. Tudo certo por aí? Então tá. No quadro de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre ciclos no mercado imobiliário, né? Algumas pessoas falam de bolha, mas a verdade é que os ciclos no mercado imobiliário, eles se comportam de uma maneira muito peculiar. E como que você pode estar entendendo esses ciclos, né, dentro do setor imobiliário, como que você pode estar lucrando aí com imóveis, né? Quando eu falo assim lucrando, é você compreendendo, né, esses movimentos do ciclo para saber a hora certa de você entrar no mercado, de você comprar, de você vender, né? Então muitas vezes eu percebo que o investidor ele está um pouco perdido, qual é o momento, né, certo de entrar. A maioria das vezes o investidor, né, ou o aspirante a investidor, né, porque os investidores que têm mais experiência até compreendem muito bem esse mercado, mas compreendem de uma maneira intuitiva, porque já passaram por vários cenários econômicos, já têm um poder de observação, né, até por terem mais tempo no mercado e conseguem, né, entender o momento que está se passando e prever o que vai acontecer para poder tomar uma decisão mais assertiva. Porém, quando o aspirante a investidor, né, começa a querer investir no mercado imobiliário, ele não tem essa visão, né? Por quê? Porque o mercado imobiliário, ele se movimenta de uma maneira muito lenta. Então, exige mesmo uma percepção, né, do cenário econômico, entender o que aconteceu no passado para poder projetar o futuro, que muitas vezes o iniciante não tem essa visão, né? Não consegue compreender o que aconteceu, o que estava acontecendo no mercado e também não consegue projetar o que vai acontecer. Então, acaba acontecendo que ele fica muito inseguro na tomada de decisão. Ele não sabe se é o momento certo de entrar, ele não sabe se é o momento certo de vender. Então, essa insegurança vem pela falta de informação e também pela falta de conhecimento. Esse é um dos motivos desse quadro, trazer informação para você, investidor, que quer investir com segurança no mercado imobiliário, entendendo cada parte desse ciclo, né? Cada momento desse ciclo e sabendo se posicionar de maneira correta, né? Então, para quem acha assim que a Jorge vai falar sobre bolha, não vou falar sobre bolha, eu vou falar realmente dos ciclos. E o ciclo imobiliário, como eu já falei, ele é muito peculiar, ele acontece lentamente. Bom, então, sem mais, vamos começar. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Se você que está aqui na live e tem um amigo, alguém que aspira a ser investidor de imóveis, que quer investir em imóveis, que tem curiosidade, porque esse é um mercado muito estável, um mercado que já existe há muito tempo. Então é um mercado totalmente diferenciado, né? É um mercado que muitas vezes as pessoas entram não
sabendo o que está acontecendo, qual é o ciclo, mas porque surgiu um dinheiro, porque sobrou um dinheiro, porque teve aí uma oportunidade de entrar e muitas vezes entra no momento errado do mercado, depois fala que o mercado não tem liquidez ou que o mercado demora muito, né? Mas só que os imóveis é algo que nunca vai deixar de existir, né? Sempre as pessoas elas vão precisar estar morando em algum lugar, comprando, né? Tanto para morar quanto para trabalhar. Então os imóveis eles têm essa estabilidade. E você saber se colocar no momento certo de compra e no momento certo de venda pode trazer para você aí muitos ganhos. E como eu sempre falo em todas as lives, o que a gente mais vê, né, é empresários, artistas, jogadores de futebol investindo em imóveis. Por quê? Por causa da solidez, né? Porque você tem ali um investimento seguro, um investimento que não tem uma alta volatilidade, né? Então você consegue acompanhar melhor, você consegue ser mais assertivos na sua tomada de decisão, o que leva você também a acertar mais, tá bom? Não sei o que está acontecendo com a minha luz, que ela tá ficando um pouco escura. Vocês estão conseguindo me enxergar direitinho? Me escutar também? Acenda para mim aí, quem estiver na live. Eu não consigo enxergar quantas pessoas tem, só consigo ver os comentários. Olá, 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 olá. Acenda pra mim, pra ver se tá tudo certo. Porque pra mim aqui a minha tela tá bem escura. Seja bem-vindo. Vocês estão conseguindo aí ver direitinho? Dá um ok pra mim, por favor. Quem entrou na live. Porque pra mim tá bem escuro. Tá tudo ok? Certo. Seja muito bem-vindo. Você que está entrando aqui na live, já manda aí um aviãozinho para aquela pessoa, para aquele investidor de imóveis, para aquele amigo que aspira, né, que pretende investir no mercado imobiliário, para aquele colega que tem dúvida se investe em ações ou se investe no mercado imobiliário. Quem acompanhou minha última live, eu falei sobre como lucrar num momento de instabilidade política, né? E a gente falou também sobre as ações, que esse momento é um momento muito difícil para investir em ações por causa da instabilidade política, né, e econômica que se encontra o país. Porém, nos imóveis se torna um momento promissor aí de encontrar ótimas oportunidades. Então vamos começar falando sobre os ciclos, né, dentro do setor imobiliário. E como eu disse, são ciclos que eles se movimentam de maneira lenta, né? Então você precisa estar atento mesmo ao que está acontecendo, taxa de juros, né? Sem contar que a gente também acabou de vir de uma pandemia que influencia também nesses ciclos. Seja bem-vindo. Vamos acenar, manda aí um aviãozinho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje o assunto é um assunto quente, vamos falar sobre ciclos imobiliários. E também no final dessa live eu vou falar em que momento nós nos encontramos. Eu acredito que conforme a gente vai conversando, você já vai perceber qual é o momento que nós nos encontramos, se você já acompanha um pouco o mercado imobiliário, e eu vou revelar como que você pode lucrar com esse momento, como que você pode aí estar fazendo ótimas aquisições, comprando muito bem e no futuro vendendo, né, a longo prazo por um preço maior aí, tendo uma lucratividade como alguns clientes meus já tiveram de até 100% de retorno, tá? Então fica até o final dessa live, porque essa live vai ser muito interessante. A gente vai falar de coisas que vocês daqui a pouco já até perceberam no seu dia a dia, mas nunca pararam para pensar, e essas informações vão ser relevantes para a tomada de decisão. Então vamos lá. Bom, como eu já disse, né, o ciclo imobiliário ele atua de uma maneira muito lenta. Então a gente perceber essas nuances também leva em conta o cenário econômico, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na sua região, porque tem algumas regiões que estão em exceção, outras não. Então você chegar no lugar e observar, né, como que a estrutura micro e macroeconômica daquele lugar vai te ajudar também muito na tomada de decisão. Bom, então vamos falar sobre
o primeiro ciclo. No total são 4 ciclos, tá? Então, são 4 momentos dentro desse ciclo, tá? E esse ciclo ele se repete. Então, você saber aonde você tá, você vai ter consequentemente também a ideia de qual é o próximo ciclo que está se aproximando. Claro, sempre observando tudo ao seu redor, isso não é estático, né? Mas geralmente um ciclo passa para outro. Bom, o primeiro ciclo que a gente vai falar é o ciclo de recuperação. Geralmente o ciclo de recuperação é um momento que vem depois de uma recessão, tá? E o que acontece nesse período de recuperação? Como o próprio nome diz, existe uma recuperação do mercado. A gente sempre tem que analisar 2 fatores, que é a demanda e a oferta. O que existe de demanda, né? Ou seja, as pessoas procurando por imóvel, e o que tem de oferta no mercado, o que está sendo ofertado. Nesse período de expansão, de recuperação, é muito comum existir um certo medo, né? Uma certa desconfiança do mercado. Eu já vi que sempre nessa hora passa o caminhão aqui, eu acho que é o caminhão do lixo que faz esse barulho, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, nesse período de recuperação, a gente não vou dizer que é o primeiro, mas é um dos momentos dentro desse ciclo. É um ciclo em que as pessoas estão com bastante medo, elas estão receosas. Por quê? Porque elas vieram de uma recessão, né? Você vai entender lá na frente o que é uma recessão. Nesse período de recuperação, começa a acontecer de uma maneira bem tímida, né? Uma procura, né, por imóveis, os imóveis que estão vagos começam a diminuir e automaticamente os imóveis de aluguéis também começam a desaparecer do mercado. Então é um período de recuperação. A gente teve esse período ali por 2017, 2018, esse período de recuperação. E foi um período em que as pessoas elas queriam investir, mas elas tinham muito receio, porque a gente tinha vindo de um momento de recessão. Então é muito comum isso acontecer. Agora vai fazendo uma pesquisa aí, se quiser deixar aqui nos comentários em que momento que você percebeu isso, em que começou uma procura por imóveis e começou a não ter imóveis disponíveis, e também quando os aluguéis começaram a subir muito de valor. Então esse é o período de recuperação. Logo depois da recuperação, quando começa a ter essa demanda, essa necessidade de imóveis, vem o período de expansão. Nesse período de expansão, o que acontece? Começa a se ter necessidade de ter mais imóveis no mercado, porque a demanda, né? A demanda está maior do que a oferta. Isso acontece lá na recuperação e também acontece aqui na expansão. Você tem que entender que esse ciclo ele não acontece de um ano para outro. Ele leva muito tempo, está muito influenciado pelo cenário econômico, político, né? Nós mesmos acabamos de sair de uma pandemia que influenciou muito nesse ciclo, então tem vários fatores externos que influenciam, mas basicamente são 4 momentos desse ciclo. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha para a gente não se esquecer de nada. Então nesse período há uma forte demanda e a oferta começa a crescer. Como é que a oferta começa a crescer? Começa a crescer com a construção de novas obras, né? Começa a acontecer novas obras, né? O mercado começa a movimentar, começa a aparecer mais oferta. Porém, essa oferta, ela não acompanha essa demanda, porque mais ou menos aí uma obra leva de 2 a 3 anos para ficar pronta. Então é um período longo, é um período em que o investidor ele tem que estar observando essa expansão, né? Consequentemente, também começa a acontecer o quê? Aumento dos preços, né? Começa a aumentar o preço, porque a gente vai migrando da expansão, né? Que é esse ritmo acelerado aí de obras e de pessoas interessadas em comprar imóveis, né? Isso também muitas vezes vem acompanhado de uma boa taxa de financiamento, né? A gente estava aí com a Selic, quanto tempo ficou baixíssima, né? Então a gente estava aí num período de expansão, muita obra acontecendo, muito financiamento direto com a construtora, né? O cliente ele vinha comprar um imóvel, vou contar um pouco da experiência aqui, né? O cliente vinha comprar um imóvel e não encontrava o imóvel que ele queria, a gente não tinha o imóvel que ele queria. E aí a gente dava pressão aí para as construtoras apurarem nas obras, né? Para poder entregar esse imóvel para o cliente, porque praticamente não tinha o imóvel, tá? E com isso, consequentemente, o preço também vai aumentando,
E isso também leva um bom tempo aí, de 2 a 3 anos. Então, observa aí na sua cidade, observa aí onde você está, em que momento, né, tá esse mercado. Tá tendo muita obra, né? Quando você vai na rua aí você está vendo aí muitos prédios sendo erguidos, né? Há uma procura, há muita oferta, há muita promoção. Então esse é um período, tá, de expansão. Depois desse período de expansão, a gente vai para um período de excesso de oferta, aonde esses dois elementos, demanda e oferta, mudam de posição. Então a gente começa a ter mais oferta do que demanda. Né? Começa a se construir mais imóveis do que tem pessoas procurando. Então, esse é um período em que alguns detalhes acontecem. A gente começou esse período de expansão antes da pandemia. Em 2019, 2020, a gente estava nesse período de expansão. E o que aconteceu? Veio a pandemia, todo mundo ficou aí, né, bem preocupado com o que ia acontecer no mercado imobiliário e, por fim, o período de expansão continuou acontecendo, né? A gente achou até que ia desacelerar e acelerou esse período aí de expansão, consequentemente levando, né, a um excesso de oferta, porque no começo da pandemia, quando a gente estava começando a entrar nessa expansão, começou muita obra a acontecer, só que teve um fator externo, por causa até da pandemia, né, que teve um aumento um aumento dos preços dos materiais de construção. Então isso deu um certo equilíbrio nessa expansão, porque tem uma alta demanda, tem uma alta necessidade por imóveis, né? Porque a gente já vinha partindo para esse momento aí de expansão, veio a pandemia, as pessoas ficaram mais ainda com necessidade, né? Queriam mais ainda ter um imóvel, investir em imóvel porque não viajavam, não gastavam com outras coisas, né? A gente ficava em casa, então a gente começou a procurar imóveis que nos dessem mais qualidade de vida, né? Que tivesse mais conforto. Então tudo isso acelerou o mercado imobiliário de uma maneira que levou ele à expansão e começou, né, a acelerar também o ritmo das obras. Nessa aceleração aí no ritmo das obras, a gente também teve uma consequência que foi o aumento do material de construção. Então hoje a gente percebe que a gente está com um preço da obra muito parecido, né? Muito igual, às vezes até mais caro que o preço de um imóvel pronto. Mas isso tudo porque também teve um aumento aí no material de construção e isso influenciou. Porém, continua-se ainda uma certa procura, uma certa demanda por imóveis. A gente ainda não tem todos os imóveis que a gente precisa no mercado. Se você percebe isso aí na sua cidade, no seu mercado, deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você pensa, se você está conseguindo aí identificar qual é o ciclo que nós estamos, qual é o ciclo aí que você está percebendo aí na sua região, como que a economia pode estar influenciando aí nesse ciclo e como que a gente pode encontrar boas oportunidades, né? Porque o conhecimento ele traz isso, ele traz boas oportunidades. Então tá, então a gente saiu, né? A gente está no excesso de oferta, né? Então o preço da obra está muito maior que o preço até de um imóvel pronto e as pessoas começam até a optar por imóveis prontos ao invés de imóveis em obra. E aí o que acontece? Tem uma troca aí nesses dois elementos, em demanda e oferta, e começa a ter mais oferta do que demanda, né? Isso porque as obras vão ficando prontas, então o ciclo vai né, se movimentando e aí vai tendo aí um maior número de imóveis à venda. Bom, quando acontece isso, nós estamos prestes a um período de recessão. É o período em que começa a ter muitos imóveis e as construtoras começam a liquidar o valor dos imóveis, né? E esse é um momento importante para o investidor, é um momento em que o investidor tem que estar atento. Eu falei na última live que quando todo mundo está com medo, é aí que você deve ser mais agressivo e quando todo mundo está eufórico, você deve ser cauteloso, né? Então, quando estava todo mundo aí na euforia, comprando, né, trocando de imóvel, procurando um imóvel melhor, você deveria ter cautela. Nós estamos agora num momento que nós estamos, né, antecedendo aí, estamos num momento de excesso de oferta, posso dizer, né? Saindo ali da expansão, indo para o excesso e de repente, daqui a pouco, uma recessão. Claro, no período de ano eleitoral, sempre tem aí
um certo receio, né, para investir, principalmente, como falando novamente, né, a gente está aí numa decisão política bem crítica, porque são dois oponentes bem diferentes, com ideologias diferentes, mas deixando aqui que sempre o mercado imobiliário vai ter o espaço dele. Sempre vai existir pessoas que precisam comprar, que precisam vender, sempre vai ter momentos diferentes, e o grande diferencial do investidor é estar atento a esses momentos, né? A ter um olhar tanto macro da economia, do que está acontecendo, quanto um olhar micro, entender aquela situação ali e nessa diferença aí de olhares encontrar uma boa oportunidade. Eu posso dizer que o período de recessão é o melhor período para os investidores. É onde os investidores mais lucram, porque é onde tem as maiores oportunidades. Você concorda comigo que no período de expansão e de excesso de oferta, você percebe que existe mais necessidades, então automaticamente os preços aumentam? E você percebe que no período de recessão existe menos necessidade, então os preços diminuem? Só que você não pode esquecer que logo após uma recessão vem um período de recuperação. E aí você comprou bem lá na recessão, você soube negociar, você conseguiu imóveis com bom preço, você conseguiu uma boa taxa de juros, e automaticamente quando chegar lá no próximo ciclo de expansão ou de excesso de oferta, você vai ter aí um imóvel com um preço que vai estar valorizado dentro do mercado e automaticamente você vai ter lucro. Esse mercado, ele não é um mercado para amadores, não é um mercado para se aventurar, não é um mercado que você tem um resultado da noite para o dia. Sim, acontece. Já aconteceu comigo, como eu já falei aqui, um cliente comprou muito bem, né, um imóvel, tanto que dentro de 24 horas ele já entendia o mercado, ele já sabia o que estava acontecendo no mercado, ele já sabia o preço desse imóvel na construtora, né? Ele já tinha pesquisado, e quando ele se deparou com a oferta, ele rapidamente comprou, adquiriu o imóvel, e depois de 2 meses, né, nós vendemos esse imóvel dele pelo dobro do valor. Mas por quê? Porque ele estava atento às informações, estava ligado no que estava acontecendo no mercado, aproveitou o momento de compra, né? Aproveitou a oferta e logo já se posicionou como venda, e veio uma possibilidade de vender pelo dobro e ele aproveitou, né? Então isso não é caso isolado, mas não é também sorte, é porque a pessoa estava no momento certo e na hora certa e com a mercadoria certa para venda. E o que levou a pessoa a tomar essa decisão? Informação, conhecimento, estar atento ao mercado, né? Está atento ao que está acontecendo. Quanto que está o valor da obra? Está o mesmo valor de um pronto? Quantas obras estão acontecendo? Em quanto tempo elas vão ser entregues? Então isso é uma coisa que você também tem que perceber. Você comprou uma obra agora, em que momento você está no ciclo? Quando que vai ser entregue? Então se você comprar no período de euforia, no período que está um excesso de oferta, ou até no período de expansão, se você comprar investidor, se você comprar nesse momento, você vai demorar muito a chegar ao ciclo novamente. Agora, se você comprar num período de recessão, você está mais próximo do período de recuperação, até aí seu retorno dentro dos imóveis. Então, você tem que ter um pensamento a longo prazo, né? Você tem que sempre pensar a longo prazo. Os imóveis, eles exigem cautela, exigem percepção, existe todo um processo, né, de compra, de conhecimento de mercado. Aqui eu estou falando para o investidor, é diferente de uma pessoa, né, que, por exemplo, eu mesmo sou aqui da praia, a pessoa vai vir agora no verão e quer comprar um imóvel para usufruir. Então, isso é diferente, né? Você é o consumidor final, você quer um imóvel para vir aproveitar a praia, né? Quem sabe, de repente, até trabalhar ali o fluxo de caixa com aluguéis, mas você não é o investidor. Agora, se você percebe que existe um mercado onde você pode gerar uma renda, né, passiva a longo prazo, construir patrimônio, construir riqueza, você precisa começar a estudar esse mercado, a se informar, a entender o que está acontecendo, para aí sim se posicionar como um investidor. O investidor, ele não é o comprador final. A gente sempre vê aí investidores tomando ações, atitudes com emoção. E você não tem que comprar com emoção. Você não tem que comprar no lugar onde você mais gosta. Você não tem que comprar
aquele imóvel que você gostou. Claro que vem a sua visão, né? De você ali não vai comprar alguma coisa também que depois não te dá nem prazer de vender. Mas você tem que estar alinhado para não deixar a emoção, né, que existe muitas vezes no consumidor final, né? Porque ele compra um lugar onde ele quer se sentir bem, onde ele quer ser feliz, onde ele quer usufruir. Ele não compra um lugar pensando em lucrar com aquele lugar, né? Claro, se acontecer, ótimo, mas o objetivo dele é encontrar o melhor imóvel. Não é o nosso objetivo aqui, não é a nossa conversa. A nossa conversa é para investidores que querem investir em imóveis e ter uma lucratividade, entender esse mercado e começar a ter altos lucros, tá? O mercado imobiliário já fez muitos milionários. Então, se você está perdendo aí essa fatia, eu te aconselho a ficar atento às informações, revelando aqui, né? Nós já estamos chegando já no finalzinho da nossa live, revelando aqui que nós estamos num período de excesso de oferta e em breve, possivelmente, nós vamos entrar numa recessão. Mas não fique aí preocupado, porque está vindo aí muitas oportunidades de investir, muitas oportunidades de avançar, de crescer. A gente sabe também que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? A gente viu aí com a pandemia que muitas coisas acelerou de uma maneira que a gente nem consegue assim imaginar em outras épocas. Então tudo, né, pode estar aí acontecendo, a gente não pode simplesmente ser aqui, né, ser futurólogo e dizer, vai acontecer tal e tal coisa, mas o que a gente percebe é isso, que a gente veio num período de recuperação, a gente enfrentou uma pandemia, a pandemia não foi o suficiente para esse mercado parar, pelo contrário, ele continuou expandindo, muitas obras começaram a acontecer, a gente sabe também que a gente tem um fator regulador aí, que é o fato dos materiais de construção, então teve um aumento, né, dos materiais de construção, a gente teve também aí um aumento da taxa Selic, né, os financiamentos ficaram mais difíceis, então tudo isso mostra, né, que a gente está num momento mesmo de expansão para a oferta, né, para aumento de oferta, para excesso de oferta do mercado e consequentemente depois é a recessão. Mas se você está triste que vai vir uma recessão, eu lamento, porque essa recessão é o melhor momento para você, investidor, comprar e adquirir aí imóveis com excelente preço e depois se posicionar da venda quando voltar de novo o período de recuperação. Então aqui é uma breve, né, é um pequeno, assim, como é que se diz assim, bem resumidamente, o que são esses 4 momentos do ciclo aí do mercado imobiliário, para você ter um pouquinho mais de ideia. Eu te convido a sempre estar observando aí o que está acontecendo ao seu redor. Deixa nos comentários, me manda um direct, vamos conversar, é muito bom trocar essas ideias, essas experiências. E eu espero que eu possa estar aqui ajudando você a ter esse olhar, né, treinar esse olhar aí para perceber oportunidades que te levam a construir patrimônio e adquirir riqueza. Tá bom? Então a nossa live vai terminando por aqui, é bem rapidinho. Continua me seguindo, eu vou estar sempre trazendo muitas informações. Agora a nossa próxima live é terça-feira que vem. Eu ainda não defini qual é o assunto. Se você aí quer que eu traga algum assunto, coloca aqui nos comentários, manda para mim um direct, Jorge, fala de tal coisa, fala disso, fala daquilo, que eu vou estar aí trazendo informações, pesquisando, de repente até trazendo pessoas no mercado que possam estar contribuindo aqui para o nosso conhecimento e alavancando aí as nossas conquistas, tá bom? Então é isso. Obrigada por todos que participaram. Obrigada por você que compartilhou essa live e segue me acompanhando nesse perfil que vai vir aí muita informação e terça-feira que vem a gente se encontra, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até mais.